Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jéssica de Matemática e hoje vou resolver com vocês um exercício sobre regra de 3 composta. Para quem está estudando para concurso, esse exercício é da banca da VUNESP. Então, se inscreve aqui no canal para acompanhar os outros vídeos, as outras resoluções do exercício e também acompanha lá no Instagram, Prof. Jéssica Mara, que lá eu coloco várias dicas também de matemática para vocês. Tá joia? Então, vamos lá. Aqui, lendo o exercício, temos que, trabalhando 6 horas por dia, durante 4 dias, uma máquina produz 4/5 do número total de peças de uma encomenda. Para produzir o número total de peças dessa encomenda, em 3 dias, o número de horas por dia que essa máquina precisa trabalhar é... Então, vamos lá, nós temos... primeira coisa, como que a gente identifica que a gente vai usar a regra de 3? Nós estamos comparando grandezas. Então, a gente tem aqui que essa máquina trabalha 6 horas por dia, durante 4 dias, e produz 4/5 do número total de peças de uma encomenda. Certo? Então, eu tenho 3 grandezas aqui nesse exercício. É o número de horas por dia, o número de dias e a quantidade de peças, certo? Então, sempre que você identifica um exercício que é de regra de 3, que está comparando grandezas, seja ele simples ou composta, você organiza os dados em tabela. Então, vamos lá, vou anotar as informações que nós temos. A primeira informação que nós temos ali é o número de horas por dia. Então, horas por dia. Depois nós temos o número de dias. E por último, nós temos essa quantidade de peças. Então, vou colocar aqui, número de peças. Beleza? Pronto, vou colocar os dados que eu tenho aqui nessa tabelinha, então. Primeiro, nós temos que essa máquina trabalha 6 horas por dia, então, 6 horas por dia, durante 4 dias, e ela produz 4/5 do número total de peças. O que eu vou fazer aqui nesse 4/5? O número total de peças eu vou chamar de X, porque é um valor que eu não conheço, ele não passou aqui para mim no exercício. Não vai interferir na nossa resolução, mas eu vou colocar como X. Se o número total de peças eu vou chamar de X, 4/5 do total, eu vou colocar aqui como 4/5 de X, ok? Então, vamos continuar aqui a leitura para completar nossa tabelinha. Para produzir o número total de peças dessa encomenda, então agora o número de peças que ele vai produzir nessa segunda situação é o total de peças. Então aqui, ó, vai ser o nosso X. Em 3 dias, então o número de dias é igual a 3. O número de horas por dia que essa máquina precisa trabalhar é. Então o que eu quero saber aqui é essa informação. Para produzir o total de peças em 3 dias, quantas horas por dia a máquina tem que trabalhar. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir que o meu valor desconhecido aqui da tabela é o X, tá? O X ele não vai interferir na resolução do exercício, vocês vão ver. O que eu quero saber aqui dessa tabela da regra de 3 composta é essa informação aqui, o número de horas por dia que essa máquina precisa trabalhar para produzir o total de peças em 3 dias, tá? Então, vamos marcar a pergunta. Então, ó, o número de horas por dia que essa máquina precisa trabalhar é... Então, eu vou deixar marcadinho aqui, para a gente sempre se atentar a responder a nossa pergunta, tá? Então, dica, quem está estudando para qualquer provinha, marca, deixa destacada a pergunta que você precisa resolver. Porque às vezes o exercício é grande, tem vários cálculos, você se confunde aí no meio, e você chega em algum resultado, mas ainda não é o resultado final. E tem essa opção ali nas alternativas, então você perde o exercício por falta de atenção. Ok, montamos a nossa tabelinha. Então, regra de 3, primeira coisa, montar a tabelinha, ela está aqui.
certo? Organizei os dados em forma de tabela. Temos aqui a primeira situação na primeira linha e a segunda situação, que tem o valor que eu quero encontrar, na segunda linha. Esse valor que eu quero encontrar, eu vou chamar de H, tá? Pronto. Horas por dia. Agora, como que eu resolvo uma regra de 3 composta? Prestem atenção. Você vai fixar a coluna que está o valor que você quer encontrar. Então, eu vou fixar essa coluna aqui. O que significa fixar? Por que eu estou falando que eu vou fixar essa coluna? Porque quando eu for montar aqui a minha fórmula, for colocar os valores, essa coluna, os valores dessa coluna, eles vão estar sozinhos de um dos lados da igualdade. E o das outras vão estar multiplicando do outro lado. Então, primeira coisa que é importante é fixar para que eu coloque essa coluna no lugar correto, tá? Segunda coisa que eu vou fazer aqui, eu vou comparar essa coluna, por isso que é importante fixar ela, porque eu vou comparar ela com as outras grandezas. Então, fixei ela e vou compará-la com as outras grandezas. Prestem atenção. Aqui a gente vai usar lógica, tá? A gente não vai usar fórmula, não vai usar macete, nada disso. A gente vai usar a lógica para que vocês não fiquem com muita coisa para memorizar, porque se a gente se apega a memorizar muita coisa, na hora que dá um branco, a gente não consegue desenvolver. Então, vamos entender o que a gente vai fazer aqui, para que vocês não errem, não corram o risco de esquecer, tá? Então, vamos analisar essa grandeza comparada com as outras, uma a uma. Primeiro, se eu aumento o número de horas por dia dessa máquina, agora eu congelo aqui o número de peças. O número de peças vai ser o mesmo, tem que produzir 10 peças. Vamos supor que eu tenho que produzir 10 peças, ela não vai mudar. Se eu aumento o número de horas por dia que essa máquina trabalha, para produzir essas 10 peças, quantos dias ela precisa trabalhar? Mais ou menos? Então, se eu aumento o número de horas por dia que essa máquina está trabalhando, ela vai produzir essas 10 peças em um tempo mais curto, certo? Então, a minha quantidade de dias vai diminuir, ok? Comparei com a primeira grandeza. Vou comparar agora com a segunda, com o número de peças. Agora, o que eu congelo aqui é o número de dias. Vamos supor que são 5 dias e isso não muda. Então, se eu aumento o número de horas por dia que a minha máquina trabalha, sem alterar o número de dias, agora são esses 5 dias, ela vai produzir mais ou menos peças. Então, aqui, ela vai produzir mais peças. Se eu aumento o número de horas por dia, mantendo os dias fixos, os 5 dias que a gente colocou aqui como exemplo, o número de peças vai aumentar também. Então, coloquei aqui a setinha para cima. Por que essas setinhas são importantes? Porque a gente está comparando para analisar qual dessas grandezas é inversamente ou diretamente proporcional. Quando as setinhas estão em sentidos contrários, significa que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, quando eu for colocar essa coluna aqui na minha fórmula, eu tenho que inverter o numerador e o denominador. Agora, horas por dia e número de peças, elas são diretamente proporcionais. O que é ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente, uma aumenta, a outra aumenta. Uma diminui, a outra diminui. Inversamente, uma aumenta, a outra diminui, tá? Então, aqui que elas são diretamente proporcionais, eu não mudo o numerador e o denominador de lugar. Eu mantenho eles na maneira que eles aparecem aqui na tabela, na fórmula, ok? Então, vamos para essa fórmula, vamos organizar os dados aqui para a gente resolver as continhas. Então, como que eu organizo, como que eu coloco a fórmula para eu resolver esse problema de regra de 3 composta? Então, primeira coisa, eu falei para vocês, o valor que eu fixei, a coluna que eu fixei, que é onde está a minha incógnita, o meu valor desconhecido, ele fica sozinho de um dos lados da igualdade. Então, eu coloco aqui como uma fração, 6 sobre H, tá bem? 6 sobre H. Igual, ele fica sozinho aqui do lado da igualdade. Agora, se a grandeza é inversamente proporcional, eu tenho que trocar o numerador com o denominador. Se for diretamente, eu mantenho. Então, aqui, o número de dias é inversamente. Então, ao invés de escrever 4/3,
Como ele é inversamente, eu escrevo 3 quartos, certo? Eu troquei o numerador e o denominador de lugar. É o inverso da que seria. Multiplico aqui agora pela outra grandeza. Aqui elas são diretamente proporcionais, então não preciso inverter. Vou escrever da maneira que aparece aqui. Então, é 4 quintos de x sobre x. Tá bem? Olha só que legal, aqui já montamos a nossa equaçãozinha que precisamos resolver. E lembra que eu comentei com vocês que o x não ia alterar na nossa conta? Por que que ele não vai alterar? Porque aqui nós temos o x no numerador e no denominador. Um número dividido por ele mesmo vai sempre dar 1. Então, x dividido por x é igual a 1. Aqui eu consigo simplificar, então, o x de cima com o x de baixo e fica só o 4 quintos. Então, por isso que eu comentei com vocês. Falei, não sofram, porque ele não vai atrapalhar aqui nas nossas continhas. Tá bem? Então, como que vai ficar isso agora? Vou reescrever aqui sem o valor do x, mantendo apenas o 4 quintos. Vai ficar 6 sobre h igual a 3 quartos vezes 4 quintos. O que nós vamos resolver agora? Agora nós temos aqui uma multiplicação de fração. Como que a gente multiplica fração? Como que a gente resolve multiplicação de fração? É sempre numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, apareceu multiplicação de fração para vocês, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Como que vai ficar aqui? Vou manter o meu 6 sobre h igual 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. Fiz a minha multiplicação, tá bem? Agora, como que eu resolvo essa fração aqui nessa igualdade? Fração de um lado, uma igualdade, fração do outro, eu multiplico cruzado. Então, aqui eu vou multiplicar em x. Vai ficar 12h igual a 6 vezes 20. 6 vezes 20 dá 120, então 12h igual a 120. Dividindo por 12 dos dois lados, 12 dividido por 12 é 1, fica só o h aqui. 120 dividido por 12 é igual a 10. Então, o meu valor de h é igual a 10. Vamos ver se a gente respondeu a nossa pergunta? Então, eu encontrei aqui que h é igual a 10. O que é o h? H é o número de horas por dia que essa máquina precisa trabalhar para produzir o total de peças em 3 dias. E o que eu estou pedindo aqui no exercício é o número de horas por dia que essa máquina precisa trabalhar para produzir esse total de peças em 3 dias. Então, respondi a minha pergunta aqui da questão. A alternativa correta é a letra B. Então, eu preciso de 10 horas por dia essa máquina trabalhando para conseguir produzir a quantidade de peças necessárias. Tá joia? Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no nosso canal, acompanha lá no Instagram, Prof. Jéssica Mara, e bons estudos. Até a próxima!